Banco do Brasil divulgou o resultado do segundo trimestre e foi explosivo. O banco entregou o maior lucro da história, não só isso, conseguiu superar os seus pares privados. Esse foi um trimestre para ficar na história e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud, essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Além disso, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada, e deixa o like, que me ajuda demais, e que comenta se vocês têm as ações do Banco do Brasil, se pegaram essa alta toda que as ações entregaram, se ficaram de fora, se estão olhando. Enfim, comenta aqui embaixo, deixa eu saber, e eu costumo ler e responder os comentários do pessoal. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho dos resultados do Banco do Brasil. Começando aqui, né, a gente tem que as ações hoje saltaram quase 5%, ao longo do dia chegaram a passar o dos 5%. O resultado foi estelar. E assim, ao longo do ano, o Banco do Brasil já acumula uma queda aí de quase 50%. Então, quem imaginaria que num ano eleitoral, uma eleição polarizada, uma eleição complicada, um banco estatal seria aí uma das estrelas da Bolsa. Mas é o que tem sido, é o que está acontecendo. Prova de que se você comprar coisa muito barata, pode ser que você consiga fazer um excelente negócio. Bom, vamos olhar então o que eu achei do resultado do Banco do Brasil. Eu já vou deixar claro, tá, pessoal, que a minha opinião é que foi um resultado fantástico em praticamente todas as linhas. Então, é difícil achar algum defeito no Banco do Brasil, no resultado do Banco do Brasil. Quando a gente começa a ver a margem financeira bruta, um crescimento aí de 11% contra o primeiro trimestre, tá? O grande medo que a gente tinha um pouco era sobre a provisão para devedores duvidosos, né? Aqui eles chamam de PCLD, que é a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Mesmo assim, a PDD do Banco do Brasil veio bem melhor do que a dos outros bancos. Então, a gente teve aí que a margem financeira, que é como se fosse a receita do banco, subiu 11%, só que a PDD subiu só 6,5%. Então, isso faz com que a margem financeira líquida, que seria como se fosse, vamos dizer assim, o lucro bruto da empresa, cresceu 12% em um trimestre. Então, a gente está falando de 12% contra o primeiro trimestre desse ano. A gente teve aí que receitas de prestação de serviços cresceram 4% trimestre contra trimestre e 9% ano contra ano. Ou seja, eles estão conseguindo crescer a receita de prestação de serviços em linha com a inflação. Aqui acho que tinha um grande receio das pessoas com relação às fintechs, como é que os bancões iam conseguir sobreviver aos ataques que as fintechs têm feito, principalmente nessa linha de serviços. E o Banco do Brasil mostrando aí que conseguiu crescer essas linhas independente desses ataques das fintechs. Isso tudo fez com que o resultado antes de impostos subisse 24% contra o primeiro trimestre desse ano e 66% contra o ano passado. O banco entregou, então, um lucro líquido ajustado de 7,8 bilhões de reais, o que é acima do Itaú, que tinha sido o melhor lucro dos grandes bancos. Então, pela primeira vez aí, a gente está vendo o Banco do Brasil entregando o maior lucro líquido no trimestre em relação a todos os bancos. Não só isso, quando a gente olha para o resultado, né, para o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, o banco entregou aí um ROI de 21,8%, também o maior ROI entre todos os bancos. Então, de novo, é difícil falar alguma coisa. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre o Banco do Brasil, acha interessante, eu já fiz um vídeo sobre o Banco do Brasil em que eu explicava a minha tese, esse vídeo aí já tem mais ou menos um mês, mas continua a mesma coisa, depois dá uma olhada, eu vou deixar aqui em cima, então não percam. E aí, olhando um pouquinho, então, destrinchando algumas linhas do resultado. Primeiro, começando com a PDD. Como eu comentei, a PDD vindo abaixo dos seus pares, tá? Então, o Banco do Brasil, ele tem feito um trabalho, né? É um banco que tem uma exposição grande no segmento agro e no segmento de funcionalismo público. A gente tem visto o setor agro muito forte, commodities para cima, preço das commodities agrícolas para cima. Isso ajuda muito a reduzir a inadimplência do Banco do Brasil. Funcionalismo público também é um segmento bem estável, então isso ajuda também a segurar o nível de inadimplência. Então, resultado fantástico. Prestação de serviços, administração de fundos, que é a principal linha deles, crescendo 17% ano contra ano, 8% contra o primeiro trimestre, mostrando que a parte de administração de fundos do Banco do Brasil é assim estelar, continua conseguindo fazer captações, continua muito forte ao longo desse trimestre. E aqui a gente tem a parte do capital principal e capital nível 1, né? E isso aqui é o quê? Isso aqui é o colchão de liquidez que o banco tem. Então, hoje, o banco tem um capital nível 1 de 15,4%, o capital principal de 12,5%. Isso aqui está acima dos pares.
mostrando que o banco tem um colchão de liquidez muito bom para continuar crescendo, para continuar emprestando e para continuar pagando bons dividendos. Se o banco não tivesse esse capital em um bom patamar, ele teria dificuldade, ele não poderia distribuir tantos dividendos, ele teria que reter uma parte dos dividendos. Mas esse colchão aqui mostra que o banco está muito sólido e que ele consegue continuar distribuindo bons dividendos aí para quem gosta. Bom, continuando aqui, a inadimplência, né, de 90 dias. O Banco do Brasil conseguiu segurar na casa dos 2%, tá abaixo então do que está a média do mercado de 2,7%. Teve uma pequena alta em relação ao trimestre anterior, mas ainda assim em patamares muito saudáveis. E um outro ponto muito positivo é que o Banco do Brasil revisou o seu guidance para cima. Então, no começo do ano, o Banco do Brasil tinha soltado, né, uma prévia, uma projeção do que ele imaginava que seria o resultado do ano de 2022. Como o observado no primeiro semestre veio muito forte, eles decidiram revisar o guidance do ano. O Itaú também fez isso, ele revisou o guidance para cima, mostrando que a expectativa de lucro agora é para cima, é mais alta do que a gente imaginava. E a gente vê aí que o lucro líquido, por exemplo, o que eles imaginavam no começo do ano é que o lucro líquido para 2022 ia ficar aí na casa dos 24,5 na média, e agora ele já está falando de algo como 28,5 na média. Então é uma revisão considerável do lucro líquido do Banco do Brasil. Também o Banco do Brasil anunciou dividendos de JCP em relação a esse trimestre. A gente tem aí 77 centavos entre JCP e dividendos a serem pagos. Lembrando que o JCP tem impostos a serem pagos, então esse valor não é líquido. Esses pagamentos serão feitos no dia 31 de agosto, então já no final desse mês. É um banco que então tá conseguindo pagar bons dividendos, tá barato, enfim, é difícil falar alguma coisa negativa do resultado do Banco do Brasil nesse trimestre. Fazendo um comparativo com relação aos outros bancos, a gente teve que o Banco do Brasil conseguiu entregar um ROI de 21,8%, tá? Acima dos outros bancos. Eu até gosto de frisar que o Santander, para mim, esse ROI que ele entregou não é verdadeiro, tá? Para mim, esse ROI de 20 e poucos por cento do Santander, para mim, é um pouco fake ali, tem coisa que a gente teria que fazer alguns ajustes. Então, assim, o Banco do Brasil conseguiu entregar um ROI de 21,8% acima do Banco Itaú, tinha sido o segundo melhor, que veio aí na casa dos 20,8%. E, de novo, é um resultado surpreendente. Imaginar que o Banco do Brasil seria o maior ROI é uma coisa bem diferente do que a gente imaginaria aí 5 anos atrás. Quando a gente faz um comparativo em relação a preço, então o que eu faço aqui? Esse daqui é um gráfico em que eu coloco o ROI dos bancos e o preço sobre o valor patrimonial. Então o que a gente quer buscar? A gente quer buscar os bancos que estejam mais para a esquerda, ou seja, que estejam negociando com o menor preço sobre o valor patrimonial, e mais para cima com os maiores ROIs. Acaba sendo esse quadrante que eu deixo até frisado aqui, que é o quadrante em que eu consigo achar a melhor relação de preço sobre o valor patrimonial e o ROI que o banco entrega. E é bem claro que o Banco do Brasil está lá em cima, tá com a melhor relação de múltiplos. E assim, não à toa, esses são os dois bancos que eu tenho na minha carteira. Eu tenho o Banco ABC e eu tenho o Banco do Brasil. Acho que o Banco Itaú é um banco excelente, mas está negociando aí a 1,6 vezes valor patrimonial. Para mim, é um patamar caro no preço atual, né? Acho que é um banco bom. Não acho que ele esteja caro, mas em relação ao que a gente tem aí entre os outros bancos, eu prefiro os outros bancos por uma questão de preço. Olhando um pouco para dividend yield, a minha estimativa hoje para 2023 é que o Banco do Brasil tem total condição de pagar mais de 12% de dividend yield, então considerando um lucro um pouco acima do que vai ser esse ano e colocando um payout ali na casa dos 40% a 50%, é um banco que tem tudo para pagar no mínimo 12% de dividend yield para 2023. Então, ele compõe a minha carteira de renda. Eu costumo falar como é que eu divido a minha carteira, então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nas minhas lives. Eu fiz uma live agora no dia 10 de agosto, ficou bem legal. Respondi as perguntas dos nossos inscritos, a gente bateu um papo, falei um pouco sobre a minha carteira. Então, não percam, ficou muito interessante, recomendo. Bom, pessoal, isso aqui então é um pouquinho sobre BB, Banco do Brasil. Gostei bastante do resultado, sou acionista, tenho ele na minha carteira, continuo tranquilo, mesmo com essa alta toda. O banco negocia 0,8 do valor patrimonial, que para mim é muito barato. Então, sigo um comprador aí de Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.